Olá, caros irmãos, você está no canal O Caminho Ortodoxo e para mim é um grande prazer, mais uma vez, gravar um vídeo aqui para o nosso apostolado. Para quem não me conhece, eu sou Bento, mas já fazia um certo tempo que eu não participava das gravações devido à minha rotina familiar. Eu tive meu segundo filho, que também chama Bento, inclusive, que completará 9 meses, agora em abril, e devido a isso eu tive dificuldades de fazer as gravações, embora o canal continuou a todo vapor, com o Jerônimo, com o Miguel escrevendo os roteiros e o Guilherme que tem nos ajudado nas gravações. Então, para mim hoje é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. E como de costume, antes de iniciar o vídeo propriamente dito, eu gostaria de contar com a tua ajuda, com a tua contribuição, curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Aqui falamos sobre ortodoxia, sobre a história da ortodoxia, trazemos temas relevantes e se você não conhece ou não conhecia o nosso canal até esse momento, então, por favor, convido você a se inscrever e nos ajudar a divulgar a fé ortodoxa em solo brasileiro. E pois bem, no vídeo de hoje, como vocês já devem ter observado aqui pela capa, falaremos sobre São José segundo a tradição ortodoxa. E esse tema não estava no nosso planejamento, mas nós resolvemos realizar essa gravação, porque agora, no dia 19 do mês de março, uma página uniata chamada Luz do Oriente fez uma postagem intitulada A Visão Negativa de São José por parte dos ortodoxos. Isto é, os autores, o criador do conteúdo nessa página do Instagram, demonstra total desconhecimento da verdadeira tradição patrística e parecem tradicionalistas latinos se refugiando em uma igreja uniata sui iuris para não terem que aturar o caos das paróquias Novo Ordos. E inclusive desrespeitando a própria tradição que essas pessoas dizem seguir, porque mediante essa postagem que eles fizeram, uma outra página uniata fez uma resposta defendendo a tradição patrística e correta sobre esse tema. Então, nós vamos aqui abordar a postagem parte por parte. E ela começa dizendo o seguinte, abre aspas, São José é uma figura que mostra que a fé católica não é compatível com a fé ortodoxa. Bom, aqui já vai um comentário antes da gente continuar a leitura aqui da postagem, porque nós concordamos. O lado latino, ele vive uma devoção inventada muito tardiamente, e aqui falamos isso com respeito, claro, mas nós ortodoxos, nós católicos ortodoxos, vivemos a fé patrística. Como admite o jesuíta, o padre Joseph, na sua obra São José no Cristianismo Primitivo, abre aspas, qualquer um que fale sobre São José na igreja primitiva deve começar com um aviso aos seus ouvintes, não esperem muito. Durante o primeiro milênio do cristianismo, São José foi praticamente ignorado nas pregações, celebrações litúrgicas, martiriológicas e escritos teológicos. Que se saiba, nenhum padre da igreja jamais pregou uma homilia sobre São José. Pois bem, a página uniata continua. Os ortodoxos veem São José como alguém que se uniu a Nossa Senhora com uma idade muito avançada, fora do comum. Isso mostraria que São José já seria incapaz de ter desejos carnais por Nossa Senhora. Os ortodoxos tendem a não acreditar que São José, jovem, conseguiria não ter relações com Nossa Senhora. São José teria filhos e estes seriam, entre aspas, os irmãos de Jesus, que estão no Novo Testamento. Seriam irmãos de Jesus de fato, mas de um casamento anterior de São José. Muitos ortodoxos tendem a ver a devoção católica a São José como melosa demais e efeminada e como uma invenção moderna. Sim, caros ouvintes, para nós ortodoxos é sim uma invenção moderna, melosa e efeminada, começando principalmente pela ideia tosca de que alguém com idade avançada seria incapaz de ter desejos carnais. Talvez esses jovens estejam projetando a sua própria libido ou a falta dela em São José. Chega a ser um absurdo, essa é a verdade. O ponto é, basta um pouco de bom senso para que a gente elimine essa ideia. Em regiões rurais, onde há uma alimentação mais natural, sono de qualidade, estresse menor do que os ambientes urbanos, algo similar ao ambiente que São José viveu, não é incomum ver homens viúvos de idade avançada casando novamente e tendo mais filhos. Um exemplo disso pode ser encontrado na própria Sagrada Escritura, na figura do patriarca Abraão, que não apenas mantinha relações conjugais com Sara, lembrando que a promessa lhe foi dada com 75 anos e se cumpriu somente aos 100 anos,
25 anos de atividade, mas também teve relações extraconjugais com a escrava Agar. E após a morte de Sara, ainda se casou com Quetura e teve mais 6 filhos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 25, de 1 a 2, é dito que Abraão tomou outra mulher e teve outros filhos. Não bastando isso, o texto também menciona no verso 6 que ele possuía concubinas, com as quais teve outros filhos. Outro exemplo de virilidade tardia é o próprio São Joaquim e Santa Ana, que conceberam Maria, Nossa Senhora, em idade bem avançada. A visão tradicional de São José como sendo um ancião não muda nada o fato dele ter sido puro e casto com a Teotocos, assim como foi puro com a sua primeira esposa, já que o leito conjugal não é fonte de impureza. Cremos também que é perfeitamente possível que um homem jovem guarde a castidade perfeitamente, o que, aliás, é exigido de todo fiel até que ele se case. Que os irmãos de Jesus são de um casamento anterior de São José é algo amplamente crido na igreja primitiva, sendo São Jerônimo a única exceção e Agostinho deixando ambas as opções como viáveis, mas indiretamente afirmando que José teve filhos. Pois bem, vamos aos textos que demonstram essa realidade que está muito bem embasada na tradição ortodoxa, começando pelo texto do Proto-Evangelho de São Tiago. E disse o sacerdote a José: foste escolhido por sorteio para tomar sob tua guarda a Virgem do Senhor. Mas José recuou, dizendo: tenho filhos e sou velho, e ela é uma jovem. Tenho medo de me tornar motivo de riso para os filhos de Israel. O Proto-Evangelho de Tiago é a mais antiga radiografia sobre Maria e a primeira atestação de sua virgindade perpétua. Permaneceu como uma obra respeitadíssima no Oriente e sua narrativa foi assimilada à vida litúrgica da Igreja. Já no Ocidente foi censurado por Gelásio, mas diversas outras hagiografias que atestam a mesma coisa sobre José continuaram a ser copiada e lida no Ocidente, como a história de José o Carpinteiro e o livro sobre a origem da bem-aventurada Maria e da infância do Salvador. Vamos agora a um texto de Orígenes. Assim diz o escritor eclesiástico, abre aspas, exultou, pois, a criança no ventre de Isabel e ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, exclamou e disse, tu és bendita entre as mulheres. Nessa passagem, devemos, para que os homens simples não sejam enganados, refutar o que os hereges costumam objetar. Com efeito, não sei quem prorrompeu em tamanha loucura a ponto de afirmar que Maria tinha sido renegada pelo Salvador, porque depois do seu nascimento ela teria se unido a José. Foi o que alguém disse que ele tenha sabido com que intenção a disse. Se algumas vezes os hereges vos fizeram tal objeção, respondei-lhes e dizei-a, é certamente cheia do Espírito Santo que Isabel disse, tu és bendita entre as mulheres. Se Maria é proclamada bendita pelo Espírito Santo, como o Salvador a pode renegar? Quanto aos que afirmam que ela contraiu bodas depois do parto virginal, eles não têm como prová-lo, pois os que eram filhos atribuídos a José não tinham o nascimento de Maria, nem há nenhum texto da Escritura que mencione esse fato. Agora vamos recorrer a outro texto, que é de Epifânio de Salamina, que é dito o seguinte, e em Belém ele veio a uma casa com sua própria mãe e José, que era um homem idoso, mas era companheiro de Maria. Agora, em um segundo texto, ainda de Epifânio, é mencionado o seguinte, José tomou sua primeira esposa da tribo de Judá, e ela lhe deu 6 filhos ao todo, 4 meninos e 2 meninas, como os evangelhos, segundo Marcos e João, deixaram claro. Santo Hilário irá dizer, abre aspas, alguns homens muito depravados consideram que havia muitos irmãos de Nosso Senhor como um ponto de tradição. Se houvessem filhos de Maria que não tivessem sido gerados de um casamento anterior de José, Maria nunca teria sido transferida para o apóstolo João como sua mãe no momento da paixão, nem o Senhor teria dito a ambos, mulher, eis aí o teu filho, e a João, eis aí a tua mãe, a menos que talvez ele estivesse deixando o amor filial de seus discípulos para confortar aquela que foi deixada para trás. Santo Ambrósio de Milão, um padre latino, afirmará, os irmãos do Senhor poderiam ter nascido de José e não de Maria. Isso, de fato, qualquer um descobrirá se olhar a questão mais diligentemente. Já Santo Agostinho, em sua exposição da Epístola aos Gálatas, mais um padre latino, nós lemos, Tiago, irmão do Senhor, deve ser considerado ou como um dos filhos de José, de outra esposa, ou como um dos parentes de Maria, sua mãe. E aqui vale uma informação importante, que posteriormente, Agostinho, por uma influência da obra de Jerônimo, parece ter se decidido
pela interpretação dos irmãos de Jesus serem primos, conforme vemos em seu comentário ao Evangelho de João. Porém, anteriormente, como está bem mencionado aqui na citação, o entendimento de Santo Agostinho era o mesmo do entendimento da tradição e do entendimento atual da Santa Igreja Ortodoxa. Bom, continuemos e agora vamos citar São Cirilo de Alexandria. Ele afirmará o seguinte no seu comentário sobre João: os reputados irmãos do Salvador, ainda não reconhecendo Deus, o Verbo habitando em sua santa carne, nem sabendo no momento em que estão dizendo essas coisas que ele foi feito homem, ainda têm concepções mesquinhas dele e pensam muito pouco da graça e excelência que há nele, não vendo nada além do resto, iludidos pelas opiniões comuns dele, pensando que ele também foi verdadeiramente gerado de seu pai José e não vendo a provisão oculta do mistério. Muito atentamente o profeta Jeremias, tendo nomeado seus irmãos, proveitosamente acrescentou: a casa de teu pai, para que eles também não fossem considerados como tendo sido gerados da bem-aventurada Virgem, mas sim de seu pai José apenas. Agora, um outro padre da igreja, São Teofilacto, ele é posterior ao período que comumente demarcamos como a data do cisma, no caso 1054, mas na época isso não era uma linha tão clara ao ponto de São Teofilacto ser repetidamente citado na Catena Áurea de Tomás de Aquino, por exemplo. Vejamos o que ele falará a respeito dos irmãos de Jesus e sobre sua filiação a São José. Diz o seguinte, abre aspas: o Senhor tinha irmãos e irmãs, os filhos de José, que ele gerou pela esposa de seu irmão Cleofas. Pois quando Cleofas morreu sem filhos, José tomou sua esposa, de acordo com a lei, e teve 6 filhos com ela, 4 meninos e 2 meninas, Maria, que era chamada filha de Cleofas, de acordo com a lei, e Salomé. Ainda, em outro texto, Maria, mãe de Tiago e José, significa a Teotocos, a Virgem Mãe de Deus, pois Tiago e José eram filhos de José de sua primeira esposa, e como a Teotocos era chamada de esposa de José, ela é corretamente chamada de mãe de seus filhos, significando madrasta. A mãe dos filhos de Zebedeu chamava-se Salomé. Dizem que ela também era filha de José. Pois bem, caros irmãos, nos encaminhando aqui para o final do nosso vídeo, como muito bem já colocado até o momento, a tradição que nós ortodoxos seguimos, onde nós afirmamos que os filhos, os irmãos de Jesus, na verdade, eram filhos de São José, de um outro casamento, está muito bem embasado na tradição da igreja, na patrística. Então isso está muito claro, tá? Mas antes da gente finalizar o vídeo, eu vou recolocar aqui a parte final do texto dessa página Uniata, e vou ler aqui e a gente vai fazer um último comentário. A página Uniata, ela vai fazer no caso a seguinte afirmação: parece que os ortodoxos tendem a acreditar que para alguém que vive no mundo, a castidade perfeita é impossível e só vê que a visão negativa de São José e a permissão ao casamento de padres seculares. Isso é muito perigoso. E aqui, com todo respeito à página Uniata, essa parte aqui chega a ser extremamente triste, já que padres casados sempre foi o costume oriental no primeiro milênio. Inclusive, um texto como esse denigre a própria tradição que esses uniatas ucranianos seguem, porque existem padres casados em igrejas católicas bizantinas, né? Inclusive, a própria igreja romana permitiu isso até o século XI. Nos dias de hoje, ela ainda permite que homens casados sejam ordenados para o sacerdócio dos ritos orientais, como eu acabei de mencionar, sem qualquer restrição à vida matrimonial. E, em alguns casos, até mesmo ministros luteranos e anglicanos casados são recebidos como sacerdotes do rito latino. Então, seguindo a lógica deles, a igreja do primeiro milênio e até mesmo a igreja romana atual coloca em perigo os seus próprios fiéis. E é isso, caros irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados aqui no canal, porque nós estamos preparando mais materiais em defesa da Santa Igreja Ortodoxa. Curtam o nosso vídeo, compartilhem, porque essa é a principal forma de fazer, não apenas que o canal cresça, porque isso é extremamente importante, mas também com que as pessoas entendam e descubram as riquezas da Santa Igreja Ortodoxa. Um grande abraço.